Vamos começar o nosso trabalho de hoje de segunda-feira, de toda segunda-feira que nós temos esse canal, né? Estamos aqui junto nesse canal, que é o nome é Jesus Cristo é o Senhor, né? E eu lhe convido você agora, aonde quer que você está, para nós levantar o nosso clamor de toda segunda-feira. Aonde quer que você está, nos seus trabalhos, aonde quer que esteja, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Senhor, em primeiro lugar, nesta hora eu te apresento a minha vida em tuas mãos, para tu me usar como instrumento para ser usada, para levar a tua palavra nesta hora. Quero te apresentar todas aquelas vidas que já me ouviram, todas aquelas que ainda vão me ouvir, aquelas que vai me ouvir pela primeira vez. Quero apresentar aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão na chácara, nas fazendas, nos interior, nas cidades. Quero apresentar aqueles que estão nos seus trabalhos, aqueles que estão nas pistas, nessa hora todos os caminhoneiros. Quero apresentar os ônibus, motorista de ônibus, carro que nessa hora estão nas pistas. Meu Deus, põe as tuas mãos, livre esse povo de acidente, de tribulação, protege. Quero apresentar, Senhor, meu Deus, você que está precisando de um milagre, entre nos lares, entre nas vidas. Faça, Senhor, porque tu és poderoso. Quero te apresentar, Senhor, os hospitais, as cadeias, as escolas. Quero te apresentar os pastores. Meu Deus, tuas filhas que te clamam, os jovens, as crianças. Quero te apresentar todos aqueles que precisam de ti. Socorre este povo. Dê a vitória, meu Deus, aquele que está enfermo, aquele que está precisando de um milagre, aquele que precisa de algo de ti. Socorre a tua igreja, socorre aquele que clama. Dê a vitória àquele que pede, pois eu entrego eles agora nas mãos de um Deus fiel e poderoso e verdadeiro. Nós te agradecemos, certa da vitória. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Quero dizer, irmãos, que de segunda-feira para cá eu não tenho passado bem, não estou bem de saúde. Hoje o tempo de eu falar aqui é pouco, mas quem vai me usar é Deus. Ele sabe o tempo de eu parar. Eu creio que se você que já é acostumado a me ver, você me vendo aqui, você vai ver que eu não estou bem. Mas peço que você, irmã, que ora, que eu tenho orado por você, pastor, me bote aí nas suas orações, que segunda-feira, se Deus quiser, eu quero dar esse testemunho detalhado para vocês. Mas hoje eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de eu estar aqui. E estou muito feliz pela sua vida que tem me assistido, porque amanhã vai fazer um ano deste canal. Então, irmão, eu estou grata a Deus. E eu fiz um propósito com Deus que quando fizesse um ano deste canal, eu ia contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu ia contar um pouquinho da minha história para vocês, tá bom? Então, eu quero contar para vocês, quero dizer para vocês que o meu nome, né, muitos às vezes não sabem, que às vezes dia que eu falo meu nome, vocês às vezes não me assistiram. Meu nome é Rita, sou Rita, o pessoal na minha igreja me chama de irmã Ritinha, porque eu sou baixa, pequenininha, 1,50 m e pouco, então sou bem pequena, mas sou cearense, nasci no município de Ipueiras, Ceará, um lugar chamado Olho d'Água dos Barrosos, lá que eu morava, mas há uns 30 anos eu vim embora para cá. Meu pai, pastor, minha mãe, mulher de oração, deixou esse legado para nós que serve ao Senhor. Nós somos em 4 irmãos. Nós somos 4 irmãs e 2 irmãos. Então, nós somos 6. Se alguma coisa eu errar aqui, irmãos, é porque eu não estou muito forte, estou um pouco fraca. Então, nós somos 6 irmãos. É 4 irmãs e 2 irmãos. Meus 2 irmãos não são evangélicos. Mas nós 4 irmãs, nós somos evangélicas. Tudo faz a obra do Senhor. Tem uma irmã que é casada com um pastor. Meu pai casou com a primeira esposa. Deus recolheu ele com a mesma esposa. Graças a Deus, 50 e poucos anos de casado. Quero dizer que eu vim do Ceará para cá, mas nunca me envolvi com nada. Nunca tirei o meu legado de ser cearense. Eu sei que você que já me ouviu sabe
que o meu falar é de cearense, porque não mudei nada de uma cearense, porque eu quis fazer igual Daniel, quando ele saiu daquela terra, que ele foi para aquela outra terra, ele não se contaminou com nada. Então aqui estive dando meu testemunho de cearense e em primeiro lugar de uma cristã. Então quero dizer para os irmãos que o tempo que eu morava lá no Ceará, era tempo que o Ceará era Ceará. Era tempo de sofrimento, muita seca, a gente não criava, não chovia, a gente passava muita necessidade. Meu pai, bem fraquinho de condição, não tinha muita condição financeira, mas uma coisa ele ensinou para nós: servir a Deus, orar a Deus. Muitas das vezes ele dobrava o seu joelho, 3 horas de oração, a gente não via às vezes ele orando por ele uma palavra, só pelos outros, clamando pelos outros. Homem que orava, Deus curava, fazia muitos milagres. E minha mãe orava 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Esse período aí ela não perdia esta oração. Então deixou esse legado para nós. E é isso, todas nós que servem a Deus, essas 4 irmãs, faz essas coisas de oração, foi escolhida e aprendemos com o nosso pai e com a nossa mãe o que é servir a Deus. Não se contaminamos, ficamos servindo a Deus de verdade, porque hoje a gente vê como é que está no meio dos cristãos, mas nós permanecemos com aquilo que o nosso pai deixou para nós e nos ensinou. Hoje Deus tem 1 ano e pouco que Deus recolheu também minha mãe, então não tenho mais pai nem mãe aqui, mas eles estão lá no lugar que Deus reserva para o servo dele, né? Eles sabem. E eu quero dizer para você que me assiste, às vezes pelo Piauí, pelo Ceará, pelo Maranhão, você às vezes até conhece o meu irmão. O meu irmão mais velho, o nome dele é Manel, mas é conhecido lá pelo Louro da Viola, porque ele toca viola. Ele é aqueles cantor que faz cantoria, ele é meu irmão. Então, nós estamos esses 6 irmãos. E aqui eu estou para dizer que naquele tempo o Ceará era Ceará de sofrimento. Era muita necessidade, a gente só tinha uma roupa, a gente só não tinha às vezes nem sandália, a gente com 11, 12 anos andava, todo mundo era com o pé descalço. Por quê que o Ceará era desse jeito? Porque os presidentes que entravam, eles não viam os Nordeste. Eu creio que era presidente muitos ricos, eles não viam o nordestino. Mas foi mudando de presidente, e aí o Ceará, o Maranhão, o Piauí foi mudando. Foi entrando presidente que sofria, presidente que já foi pobre, presidente que sabia o que era o Nordeste. Aí foi mandando muitas coisas para o Ceará. Aí hoje eu sei que o Ceará é outra cidade, porque os presidentes, primeiramente Deus usando eles, né? Então, irmãos, às vezes eu vejo alguém falar mal dos presidentes, falar coisa dos presidentes. Irmãos, o nosso dever que nós temos que fazer é orar pelos presidentes. E você ora, fala mal, diz alguma coisa dos presidentes, porque você não sabe, nem passou e nem vê a sua terra do jeito que ela tá, onde você nasceu. Porque hoje eu tenho meus 2 irmãos que moram lá, eu tenho 2 irmãs que moram lá, que aqui eu tenho outra irmã que mora aqui também. Então, hoje meus irmãos tiram foto para mim, lá tem luz, lá tira foto, manda para mim água, luz, tudo. Quem fez isso? Foi os presidentes. Hoje essas Bolsa Família que Deus usou esses presidentes para mandar para lá e para dar para as famílias pobres, foi uns milagres do Senhor, irmãos. Hoje você já parou para pensar? Você ganha R$ 600 sem você sair de casa. É pouco, é. Mas se você souber fazer, Deus multiplica e dá para fazer alguma coisa. Então, hoje o Ceará é mudado através dos presidentes. Por que que quando eu dirijo esse trabalho aqui, eu sempre oro pelo presidente? Eu sempre oro pelo governo. Porque presidente, governo, esse povo que governa esse presidente, tem muita gente que joga pedra, que joga pau, que atira, que quer matar, que quer fazer tudo. Então, nós somos temos
condição de orar para Deus ajudar esse povo, porque eles mudaram os Nordeste. Hoje os Nordeste lá, hoje o povo do Nordeste não é aquele povo do tempo que eu morava lá. Não é aquele povo daquele jeito. Hoje eles têm condição, porque eles puderam comprar. O povo lá no Nordeste naquele tempo, eles não conheciam panela de pressão, não sabiam o que era um fogão a gás. Era todo mundo usando lenha. Vá lá agora. É todo mundo com fogão a gás. É todo mundo com panela de pressão. O povo do Ceará, se for prestar atenção, tão melhor do que muitos que veio de lá e moram aqui. Porque os presidentes mudaram os Nordeste. Então, ore pelos presidentes. Em vez de você estar jogando praga, falando alguma coisa, por que você não passou? Porque a sua região onde você nasceu foi uma região rica, foi uma região boa. Mas eu não. Eu oro porque eu sei o que eles fizeram lá. Então, irmão, e assim foi a nossa vida, a nossa situação. Aí eu vim embora pra cá. Menos de 30 anos, eu vim embora pra cá. Só que lá eu passava luta, aqui eu fui passar mais. Passei muitas lutas, muitas dificuldades. Tinha muita vontade. Hoje mesmo eu estava pegando na minha Bíblia, imaginando, meu Deus, eu tinha tanta vontade de ter uma Bíblia, só que eu não sabia ler. Não sei, né? Inclusive, eu não sei ler. Meu pai, na condição financeira pobre, mas sempre botava nós na escola. Nós ia trabalhar na parte da manhã e na parte da tarde nós estudava. Só que eu não tive essa memória para aprender, viu? Meu irmão, que eu falei aqui, ele terminou os estudos, mas da nossa família só foi ele que terminou os estudos. Outros já terminaram depois que a situação mudou, né? Então, irmãos, aí eu tinha tanta vontade de ter uma Bíblia. Irmãos, eu tô dando esse testemunho aqui, é porque Deus mandou dar. Eu não tô falando desse testemunho, não é para ninguém dizer, oh, mas a irmã sofre, oh, mas a irmã sofreu, oh, mas a irmã passou por isso. Não, irmãos, o verdadeiro cristão, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E vós é mais do que vencedor. Então, irmão, aqui eu fui passar outras lutas, e aí o salário muito pouco, as condições pequenas, mas eu tinha muita vontade de ter uma Bíblia. E eu ia para a igreja, porque lá para nós, a gente ia para a igreja, nós não tinha Bíblia. Só quem tinha Bíblia era os pastores, porque ninguém não tinha condição de comprar. Então, quando eu vim congregar aqui na igreja, aqui em Brasília, eu não moro em Brasília, irmão, eu moro no Goiás, no entorno de Brasília, viu? É 1 hora e uns 20 minutos para chegar em Brasília. Aí, quando eu vim morar aqui, eu via todo mundo com Bíblia, só que eu não tinha. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, é tão bom, eu queria tanto ter uma Bíblia, meu Deus. Aí eu pedi a Deus que Deus preparasse um trabalho para mim comprar uma Bíblia. Deus preparou uma criança para mim cuidar e eu comprar uma Bíblia. Quando eu peguei aquele dinheiro, fui na livraria, comprei minha Bíblia. Irmão, minha Bíblia era tudo, até hoje. Minhas Bíblias é tudo, eu tenho o maior cuidado com minhas Bíblias. Irmão, e aquela Bíblia era tudo para mim. Só que eu abri a Bíblia, aí eu não sabia ler, né? Vi as letras e tudo, conhecia alguma letra, aí fui orar a Deus, para Deus me ensinar a ler a Bíblia. Aí Deus me ensinou a ler a Bíblia, irmãos. Quando Deus me ensinou a ler a Bíblia, eu não sabia dividir o versículo do capítulo. Se eu falasse, é o Salmo 10, eu não sabia dizer versículo 10. Não sabia, né? Você sabe como é que é os nordestinos, quem é nordestino, e aquele que não tem leitura. Aí Deus me ensinou, irmão. Eu leio a Bíblia e discerni tudo. Aí, irmão, eu li a Bíblia de manhã, eu li a Bíblia de noite. Eu dormia, eu botava a Bíblia. Sempre eu gosto ainda até hoje de botar a Bíblia na cabeceira da minha cama. Você faz assim com a sua Bíblia? Você tem cuidado com a sua Bíblia? Nunca deixei a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas sempre gostei da Bíblia ser minha companheira. Sempre gostei. Você faz isso com a sua Bíblia? Porque até hoje eu faço isso com as minhas Bíblias e lembro da primeira Bíblia. Até hoje eu tenho minha primeira Bíblia. Mas quando você que lê a Bíblia entende que quando a gente lê a Bíblia de verdade, ela não fica muito bem, né? Você sabe. Então, irmãos, e aí a luta foi passando, as lutas foi passando e as guerras foi aumentando, mas eu tinha minha companheira, minha Bíblia.
E aí, irmão, fui servindo a Deus, aí vim morar aqui onde eu estou morando, né? Graças a Deus. Aí aqui nessa igreja, desde que eu cheguei, eu congrego nessa igreja. Congrego na minha igreja, desde que eu moro aqui, eu congrego na minha igreja quase 30 anos. E eu quero lhe dizer para todos vocês que me assistem, que eu fui presidente de senhora 11 anos com uma irmã, só que eu era segunda, não era primeira. Fui presidente de senhora 2 anos com outra irmã e fui presidente de senhora 1 ano com outra irmã, tudo na mesma igreja. Hoje eu não sou mais, saí porque mais dirijo oração, dirijo vários trabalhos na casa do Senhor. Aí Deus vinha falando comigo para mim dirigir esse trabalho na internet. Só que eu não tinha condição de dirigir esse trabalho na internet. Mas, irmã, por que você não tinha condição? Você já foi presidente de senhora e tudo? Porque faltava o essencial, que era o celular. Eu não tinha. E aí, irmão, eu fui dizendo um dia, se Deus quer que eu vá fazer esse trabalho na internet, Deus vai me dar um celular. E fui orando, fiz igual fiz com a Bíblia. E fui pedindo, e fui pedindo. E quando foi um dia, eu contei essa história para um irmão. Aí que às vezes tem coisas que quando Deus manda você contar para alguém que te ajuda, não conte seus problemas para todo mundo, mas conte para quem Deus manda. E aí, irmão, quando foi um dia eu falei pro irmão, ô irmão, eu tenho vontade de um celular. Aí ele disse, xoxa, irmã, e você não tem um celular? Não, eu tinha um pequenininho, irmão, mas o pequenininho tava dando defeito. Aí eu disse, tenho não, meu celularzinho tá dando defeito lá. Ele disse, irmã, você quer que eu compre um celular para você no meu cartão e a irmã me paga, eu faço as prestaçãozinhas do tamanho que a irmã puder pagar. Mas eu não podia pagar nenhuma, né, irmão? Aí eu disse, e o irmão faz isso para mim? Ele disse, faço. Eu digo, então, nós vinha de uma oração, de sexta-feira, da igreja. Ele disse, então vamos lá para casa que eu vou comprar agora. Irmão, e ele comprou esse celular para mim. E este celular foi 6 prestações de 155. E eu fiz pela fé. Porque cartão é coisa séria, né? E eu não mexia com essas coisas. Aí ele comprou este celular, irmão. Quando ele comprou, eu escolhi o celular. Não é tão bom, mas foi esse que Deus me deu. É dos melhores para mim. Irmão, quando ele comprou este celular, a voz falou comigo. É agora que tu vai gravar esse canal no YouTube. E aí, irmão, aí quando o celular chegou na outra semana, chegou rápido. Aí quando chegou, eu fui lá na loja, mandei botar a película e comprei a capinha e botei. Aí na outra semana já gravei esse trabalho. Que amanhã vai fazer 1 ano que eu falo com vocês. Amanhã vai fazer 1 ano que eu sei que tem alguém que me escuta. Amanhã vai fazer 1 ano que teve um dia que uma primeira pessoa que viu esse canal assinou alguma coisa lá. Então eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você que fez isso. Eu quero agradecer a você que confiou a palavra, não minha, mas do Senhor que Ele tem me usado. E eu dou esse testemunho, irmão, é para falar para vocês que a vida do cristão, ela é com luta. A vida do cristão, ela tem barreira, mas ela tem muitas vitórias, muitas conquistas. Quero dizer para os irmãos que eu já tive 4 filhos, Deus levou 3, eu só tenho 1. Esse meu filho, ele não é sadio, tem uns problemas, depressão, mas meu filho é tudo para mim, que é meu companheiro que Deus me deu. Quero dizer para todos vocês que quando meu filho tinha 10 anos e 10 dias, chegou o momento de eu cuidar dele e meu filho. Então, quando eu fui cuidar eu e meu filho, só eu e ele, aí fui passar outro tipo de necessidade que eu já tinha passado lá no passado, no começo do meu testemunho. Não tinha comida, passei num ano, minha luz era cortada de 8 vezes, eu não tinha dinheiro. E eu lutava para fazer essa Bolsa Família, mas o povo dizia que no meio disso tudo eu ganhei uma casa, irmãos, eu tenho uma casa. Aí dizia que eu morava numa casa, eu não tinha, e eu sem nem o salário, irmão. Aí a situação financeira
E eu não sou essa pessoa de pedir, peço para os outros, mas para mim, se eu souber que alguém está passando necessidade, porque meu pai e minha mãe nos ensinou a nos dividir o pouco que você tem de vida com o seu vizinho. Então, eu peço para o outro, mas para mim não. E fui passar muitas necessidades, que chegou um dia que eu caçava uma coisa para mim com esse menino se alimentar e não tinha dentro da minha casa. Não tinha mesmo. Aí chegou um dia que eu me desesperei, mas só eu e Deus mesmo. Não falava para ninguém. Eu fiquei, eu acho, com uns 15 dias, acho que só comendo uma vez um pouco de arroz branco. E quando foi um dia, irmão, se eu me emocionar aqui, é porque quando a gente vê o que Deus faz por nós e o que a gente passou e o que Deus fez, os irmãos me desculpem, o irmão conhece crente, né? Que crente é assim mesmo. Aí então, irmãos, quando foi um dia, eu cheguei de uma escola dominical e cacei uma coisa para dar para esse menino na base de uns 13 para 14 anos e não tinha. E o menino já não era bem de saúde, que ele fazia psiquiatra, né? Psicólogo, psiquiatra. Aí, irmãos, quando foi nesse dia, acabou tudo, até o arroz, não tinha nada. Eu tô contando aqui, irmão, é porque é o que Deus faz na vida do cristão. Eu tenho minha irmã aqui, eu tenho minha tia aqui, eu tenho minha igreja. Eu não culpo ninguém por isso que eu passei. Porque isso foi uma experiência de Deus. Que se eu tivesse abrido minha boca, alguém tinha suprido minha necessidade. Mas às vezes, se alguém tivesse suprido minha necessidade, eu não estava lhe dando esse testemunho e nem pregando na internet. Então, primeiro tem que passar para depois receber e ter testemunho para contar. Aí eu cheguei da escola, irmão, e fui chorar. Fui chorar e o menino sentado no sofá e eu chorando. Não tinha televisão, tinha uma televisão, mas tinha queimado, não tinha nada, irmão, só a casa e o poder de Deus. Aí eu fui, olhei para o céu e as lágrimas desceram em silêncio, que eu não chorava para ele ver. Aí ele levantou e foi onde eu estava e disse, mãe, tem um carro. Não, aí estava domingo, que eu estou contando o testemunho de domingo. Só que sexta-feira eu tinha olhado para o céu e tinha dito para Deus, Deus, se tu suprir minhas necessidades, eu não vou mais fazer a tua obra se tu não suprir minhas necessidades. Porque eu continuava na obra, do mesmo jeito. Não falava para ninguém, chegava nas irmãs, tinha lanche, eu não lanchava, pedia para trazer para casa, para ele, não comia. Aí, quando foi nessa sexta-feira, eu falei para Deus, Senhor, não vou mais fazer a tua obra. Eu vou entregar tudo aqui, eu não vou orar mais por ninguém, não vou visitar ninguém. Então, hoje eu estou te entregando tudo nas tuas mãos. Mas tem uma coisa, se tu suprir minha necessidade e nunca mais deixar eu passar por isso, eu vou fazer a tua obra. Ninguém me impede eu fazer a tua obra, porque a necessidade que eu estou passando, só quem sabe é tu. Aí, irmão, aí que agora vai chegar, né? Aquele outro que eu já passei. Aí, quando chegou no domingo, eu chorando, aí meu filho levantou e foi lá no portão. Aí disse, mãe, tem um carro ali no portão, de gente estranha. Aqui não andava na minha casa, não andava ninguém, eu nessa necessidade, irmão. Não andava ninguém. E aí, irmãos, quando foi, eu olhei, eu disse, não, meu filho, e a irmã? Era uma irmã conhecida, mas uma filha dela. Aí ela... E um casal desconhecido. Esse casal eu não conhecia, nunca tinha visto. Quando eu falo isso, me emociono, porque esse casal para mim... A partir daí, esse casal para mim, ele foi ser pai, ele foi ser mãe. Esse casal para mim, eles foram ser tudo na minha vida a partir daí, nesse dia... Que até hoje, irmão, esse casal, eles passaram grandes lutas e foram embora pro Piauí. Mas de lá eles me ajudam. De lá eles me ajudam. Eles nunca me abandonaram, nem nunca largaram de me ajudar. Aí, irmão, quando eu olhei, era essa irmã, não congregava na minha igreja, era do meu ministério, mas não congregava na minha igreja. E ela foi entrando e foi dizendo, sexta-feira, Deus me mostrou que tu estava passando um deserto muito grande. Uma necessidade muito grande. E Deus manda eu te trazer tudo isso aqui. Irmãos, ela encheu minha área de tudo que eu precisava e mais um pouco. Irmão, aquelas compras que ela trouxe para mim, deu mais de 3 meses. Então, irmãos,
Eu dispus você, é a vida que Deus confirmou que eu falei para Deus sexta-feira. E aí eu dispus, é isso que Deus quer. E aí, irmão, aí pronto. Aí eu fui glorificar a Deus e fui fazer comida já para eles e fui... Aí minha vida mudou a partir daí. A partir daí, eu não tô contando isso, eu tô contando que eu passei, mano. Eu sou uma serva de Deus que quando eu conto é o que eu passei. Irmãos, e aí, quando foi... Na outra semana nós tínhamos um congresso na nossa sede. E eu tô lá no congresso na sede e Deus usou um vaso lá e falou. Apontou o dedo para mim sem ninguém saber de nada e disse: tô eu usando uma pessoa. Essa pessoa, ela vai cuidar de tu, porque eu tô usando, porque tua situação financeira acabou. Eu tô cuidando de tu. Vou usar essa pessoa. Essa pessoa não é rica, mas ela vai cuidar de ti. E aí, irmão, quando foi na outra semana, essa pessoa chegou com uma compra. E essa pessoa ficou 3 anos trazendo uma compra para mim todos os meses. Essa pessoa não sabia do que eu estava passando. E essa pessoa foi a minha irmã. Eu devo isso para minha irmã também. Minha irmã é mulher de pastor. Mas a minha irmã própria, minha irmã, não sabia do que eu estava passando. Que eu não contei para ninguém. Então, irmão, quando você estiver passando uma situação assim, não fique contando para todo mundo, não. Que muitos ficam falando assim, ah, mas você merece, ela não trabalha porque não quer, ela não faz isso porque não quer. Porque, irmão, se eu fosse trabalhar, eu deixava meu filho com uma pessoa e ia ter que pagar, porque meu filho não podia ficar só, que ele não é bem. Aí eu ia ter que pagar, ia ganhar um pouco. Eu poderia ganhar um pouco, não sei, mas Deus sabe como trabalhar. Então, minha irmã ficou 3 anos trazendo essa cesta para mim, essa compra de 3 meses. E aí, para resumir o testemunho, porque se eu fosse falar que um dia e uma noite era pouca, para resumir o testemunho, no dia que eu comecei a gravar esse trabalho, com 3 dias, tava com 2 trabalhos que eu tava gravando esse trabalho na internet, chegou uma irmã aqui, com a mesma irmã que chegou naquele dia, que me ajuda até hoje, que eu lhe falei que ela mora no Piauí. Chegou ela e uma missionária aqui. E essa irmã já morava no Piauí. E ela chegou aqui, mas essa missionária. E disse, se arruma que nós vamos ali. Eu disse, oxa, nós vamos ali aonde? Ela disse, não, mulher, nós vamos ali. Se arruma, não preocupa não. Aí eu disse, mulher, mas eu não sei pra onde é, porque é assim, né? Aí ela disse, mulher, eu hoje vim aqui te buscar pra tu ir no mercado grande aqui fazer a compra que tu quiser. Tava com 2 dias que eu tava gravando esse trabalho, irmão. E aí, irmão, eu cheguei nesse mercado, essa missionária só pegou um carrinho do mercado e empurrou para mim. Eu até ali nunca tive de mercado depois de 10 anos, da vida do meu filho. Meu filho fez 25 anos, de 10 anos que eu fui cuidar do meu filho, nunca fui no mercado, irmão, para fazer uma compra. E eu tinha um desejo de ir no mercado para comprar o que você quer, né? Aí, irmão, quando eu cheguei lá, essa irmã empurrou um carrinho daqueles maiores que tem no mercado e falou assim, disse, vai lá, enche, bota tudo o que tu quiser. E sumiu, não vi a irmã. E a outra ficou do meu lado, pegando tudo. Irmão, eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu não olhei nem... Eu botei tanta coisa, só que não botei nem feijão, nem arroz, nem açúcar. Botei só outras coisas que parece que eu tinha desejo assim, não sei. Pro menino, né? Que mãe, você quer mãe, você não quer nem pra você, mas você quer pro seu filho. Aí botei, irmã, muita coisa. Aí depois ela apareceu e eu nunca tinha ido depois desse menino com esses 10 anos pra cá em mercado assim grande, né? Só nos mercadinhos aqui mesmo. Aí, irmão, quando ela chegou e falou, e aí, você já comprou a carne? Eu disse, não. Ela disse, pois tá aqui, vai lá, compra a carne que você quiser. Aí, irmão, eu sei que esse trabalho que eu faço, que vocês têm me ouvido, é de Deus, por essa prova que Deus fez comigo. Se essa irmã me ouvir, ela sabe quem é. Ela sabe quem é essa irmã. E a outra me ouve, que ela me segue. Então, irmãos, eu sou grata a Deus pela sua vida. Eu sou grata a Deus pela oração que você ora por mim. Eu sou carente de oração. De segunda-feira para cá, eu tenho passado por um momento estreito.
Mas eu vou, para mim não dar esse testemunho. Isso eu sei que foi para mim não contar esse testemunho hoje. Mas eu tive esse privilégio e essa honra. Minha irmã não queria que eu gravasse esse trabalho hoje, porque eu não estou em condição física, né? Mas espiritual eu estou, irmão. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do Espírito Santo. Então eu queria passar um pouquinho da minha história para você. E eu creio que esse testemunho, você que por alguma coisa quer sair da sua igreja, você que por alguma coisa quer desistir de ser crente, irmãos, nós temos que passar dando glória a Deus e criar. Porque você tem tudo, mas às vezes você não tem a saúde. O importante é a saúde. Divida o que você tem com alguém, porque daqui nós não leva nada. Todo mundo quer ter uma casa reformada, todo mundo quer ter um carro, quer. Eu também queria, mas eu quero mais, sabe o quê? Ter uma vida de fidelidade com Deus. Eu quero te ajudar quando você precisar. Porque todos vocês que me seguem, quando eu vou para a oração, eu chego lá e digo, Senhor, todas aquelas vidas que ouvem o meu trabalho, que ouvem a tua voz através de mim, eu te apresento nos teus pés. Todo dia quando eu vou para a oração, eu digo isso. Porque eu sei, irmãos, que Deus, quando Ele escolhe você, não adianta. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte. Mas não desista da obra do Senhor. Faça o que Deus mandou. Às vezes você está passando por essa situação. É porque você não está fazendo a obra de Deus. Ou às vezes você está passando por isso porque você não está do altar do Senhor. Então entre na brecha. Faça o que Deus manda. Seja cristão de valor para você passar e vencer. Porque eu quero dizer para todos vocês que se eu não fosse quem eu sou com Deus, eu não tinha vencido o que eu venci até aqui. Eu só tenho vencido porque Deus tem vencido por mim. Então você pode falar da mesma maneira que eu. Você pode olhar para você e ver o que você tem feito, o que você tem plantado. Irmãos, aqui, agora, depois que eu passei por essa situação, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho irmã, eu tenho tudo. Deus preparou tudo para mim. Deus preparou irmão para viver do meu lado, para cuidar de mim, irmão, que eu não abro nem a boca para falar nada, porque se eu falar, irmão, cuida de mim com uma forma especial. Então eu vivo da fé, fazendo a obra de Deus e vivendo da fé. Seja você uma pessoa que sabe dividir, que sabe plantar fruto bom, porque Deus não deixa nada de graça. E eu quero encerrar e quero dizer que a palavra que Deus me deu para mim ler para vocês hoje, para concluir o meu testemunho, foi Salmo 46, e o versículo foi o 10 e o 11 que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É esta mensagem que Deus deixa para concluir o meu testemunho. Deus em primeiro lugar. Tudo aqui é do Senhor. Tudo que eu pego, eu agradeço a Deus e digo, hoje eu vi Deus entrando na minha casa. Tudo que Deus manda na minha casa, eu digo, é Deus que mandou. Foi Ele que mandou. Então dê a honra e a glória para o Senhor. Seja humilde nesse mundo que nós estamos vivendo. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está vindo buscar a sua igreja. Nós não somos nada, irmãos. Se nós for parar para pensar, nós não somos nadinha, irmãos. Então vamos cada dia mais servir ao Senhor. Segunda-feira eu tenho outro meu testemunho. Essas duas segunda-feira vai ser esses dois testemunhos que eu vou pôr nesse canal. Tá bom, irmãos? E eu quero lhe convidar para orar, porque mesmo na minha situação que eu estou aqui, eu quero te ajudar. Porque eu nasci foi para lhe ajudar em oração. Então nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor agora, em oração. E eu lhe convido você para orar comigo. Entrega o seu problema para o Senhor agora. Entrega a sua causa para Deus. Conte para Ele o que você precisa. Porque Deus, Ele pode te ajudar, como Ele me ajudou.
E hoje eu renasci, sou nova criatura na presença do Senhor, com essas lutas que passei. Tinha que passar, porque se eu não passasse, eu nem ia ter coragem. E não ia ter testemunho para contar para você, que às vezes está passando as mesmas situações que eu passei. Mas eu lhe convido você para orar. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Eu estou na tua presença aqui te glorificando e te exaltando e te agradecendo. E te entregando nas tuas mãos, meu Senhor, todas essas vidas que me ouviram. Todas essas vidas que vão me ouvir, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Aqueles que estão nas cadeias. Aqueles que estão nos hospitais, nos postos de saúde. Meu Deus, eu apresento os médicos nas tuas mãos. Dê a vitória, os professores. Meu Senhor, as crianças que estudam nos colégios. Eu te apresento nas tuas mãos, teu povo, Senhor, da face da terra. Meu Deus, não deixa o teu povo parar por nenhuma coisa, mas que eles possam esperar em ti, Senhor da glória. Visite os pastores que pregam a tua palavra. Visite, meu Senhor da glória, os missionários. Visite, meu Deus, as irmãs que oram, as irmãs que te buscam. Eu entrego cada uma nas mãos de um Deus poderoso, aleluia. E Espírito Santo, visite, meu Senhor, os jovens das tuas igrejas, os jovens que estão no mundo precisando de um milagre. Visite, meu Senhor da glória, aqueles que estão nas chácaras, nas fazendas, os caminhoneiros, meu Pai, eu entrego eles nas tuas mãos. Os motoristas de ônibus, os motoristas de carro, os motoqueiros, meu Pai, em nome de Jesus, protege essas vidas, que ganham seu pão de cada dia, trabalhando nas motos, meu Deus. Dê a proteção para este povo. Visite aquelas casas dos idosos, meu Deus. Pai querido, as creches onde fica criança. E nesta hora eu quero te apresentar o presidente nas tuas mãos. Visita aquele homem e toda a sua família. Visite o prefeito, o governo, Senhor. Dê vitória para esses homens, protege eles. Eu entrego os policiais nas tuas mãos, porque tu és fiel para proteger essas vidas. Quero te apresentar todas essas vidas nas mãos de um Deus fiel e poderoso. Pai, visite minha casa, minha vida, do meu filho. Seja tu nosso Deus, como tu tens sido até aqui. Toda a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos que eu não conheço. Mas eu entrego toda a minha família nesta hora nas mãos de um Deus fiel e poderoso. Todos meus sobrinhos, minhas sobrinhas, seus filhos, suas esposas. Visite eles nesta manhã. Visite o teu povo que está passando por alguma situação. E esse testemunho vai ajudar para eles permanecer firmes e saber que há um Deus que pode fazer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu ia falar pouco, né? Que não podia falar. Meu tempo de eu gravar hoje era 10 minutos. Mas quem domina a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Quero desejar para vocês uma segunda-feira abençoada,